Muito bem, gente. Sejam todos bem-vindos de novo. Quem já está aí, por favor, vai achando uma posição confortável. Vai se acomodando, né? Se está sentado na cadeira ou no chão. A gente vai começar, como sempre, com uma pequena meditação, para que a gente possa justamente fazer essa pausa, o exercício da autoobservação. Então, hoje, eu resolvi trazer uma meditação que vai se encontrar com o que a gente vai falar durante essa 1 hora, porque a gente vai falar um pouquinho sobre respiração, né, e relaxamento. Então, hoje a gente vai usar uma técnica de meditação que chama Anapanasati, que é uma ferramenta de foco de atenção plena na nossa respiração. Muito simples, ao alcance de todos. Então, a gente pode fazer uma inspiração bem profunda. Acomodar o nosso corpo nessa posição estável, na qual ele vai permanecer por alguns minutos. Então, tenha certeza que é também uma posição confortável. Mantendo a nossa coluna ereta, o apoio dos quadris firme no chão ou na cadeira, para que a partir do quadril a nossa coluna vertebral se desenrole numa postura com sustentação, com firmeza, porém livre de tensão. Nesse primeiro momento, vamos observar o nosso corpo físico, fazendo uma breve varredura de todas as sensações. Tirando a tensão do topo da cabeça e da testa, aliviando as têmporas, o espaço entre as sobrancelhas. Relaxando o globo ocular, os maxilares, encostando suavemente os lábios e as pálpebras. Relaxo os meus ombros, a musculatura do tronco, para que o ar possa entrar e sair de forma livre, sem nenhum tipo de resistência. E permaneço alguns minutinhos em silêncio, fazendo essa autoobservação. De forma muito suave, eu vou direcionando essa atenção que estava no corpo e nas sensações táteis para minha própria respiração. Observo como está acontecendo a minha respiração nesse momento. Quais são as sensações
de expansão do pulmão, de esvaziamento da caixa torácica. Como é que o ar passa pelas minhas narinas até chegar ao seu destino final, nos pulmões. E eu vou estreitando esse ponto de atenção até que eu consiga focar a minha atenção nesse ponto de menor contato do ar entre as duas narinas e a parte superior do lábio de cima. Tento colocar o foco da minha atenção nesse ponto específico. Eu posso, nesse momento, introduzir uma técnica de contagem. Então, a cada inspiração e exalação, conto 1. Inspiro, exalo, conto 2. Inspiro, exalo, conto 3, até o 10. Se por acaso eu me perder no meio da contagem, sem nenhuma necessidade de julgamento, eu apenas recomeço do 1 até o 10. E eu posso fazer quantos ciclos de contagem sejam necessários para que eu perceba um aquietamento e um recolhimento dos meus sentidos. Em um determinado momento, eu posso abandonar de novo a contagem e permanecer apenas com a respiração. E posso ir percebendo e observando como a minha mente se comporta depois desses momentos de corpo estável e atenção plena, como o meu corpo responde a essa oportunidade de respiração consciente.
de forma suave e tranquila, a gente pode levar as nossas mãos em frente ao peito. Om Shri Ganapataye Namaha. Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Saviram Karvavahai, Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Namastê, todo mundo. Eu tô engasgando já até com o mantra. Eu comecei o mantra, daí eu esqueci que mantra que era. Mas tudo bem, são esses dias corridos. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre essa importância da pausa e essa importância da pausa e essa importância de a gente conseguir relaxar em algum momento, né? Eu acho que a Valentina tem estudado um pouco sobre o não relaxamento, o quanto a gente se cobra para realmente estar sempre produzindo e sempre ativo, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Vale, para começarmos? Vamos falar um pouquinho sobre isso, estava no mudo de novo. Bom, gente, então como a Amanda falou, né, a gente está aqui, todo mundo reunido, falando sobre ritmos, sobre esse convite, né, para um olhar mais atento em meio a essa correria de final de ano, e o próprio nome, né, desse programa, dessa semana que a gente montou é justamente esse, né, Desacelere. E a pergunta que sempre me fica é, por que é tão difícil da gente desacelerar, né? E a Madu estava falando sobre isso, sobre eu estar estudando um pouco mais sobre essa questão do relaxamento, porque eu acho que eu não estou sozinha nesse barco, né? Mas para mim é muito difícil relaxar, né? Não que seja difícil fazer coisas que eu gosto, né? Por exemplo, hobbies, né? Coisas que me fazem bem, ler um livro, né? Enfim, mas o quanto isso é realmente desacelerar e relaxar, ou o quanto isso é um monte de coisa que a gente fica colocando na nossa rotina para não ter esse tempo ocioso, né, de relaxamento profundo. E aí eu vou trazer um pouquinho do assunto que a gente falou na nossa live, né, Madu? Então, talvez para quem assistiu, tem alguns temas repetidos, mas acho que tem bastante gente aqui que não assistiu, né, que acabou conhecendo o programa depois. Então, hoje a gente vive numa sociedade que foi definida, né, pelo professor e filósofo sul-coreano, que eu vou falar o nome errado, Byung-Chul Han, porque eu não sei pronunciar certo, tá? Como Sociedade do Cansaço, né? E esse é o título de um livro que ele escreveu também, que está bem famoso, talvez várias pessoas aqui já tenham lido, né? Ou se não leram, gostariam de ler, já está na lista de coisas para fazer em 2022. Então, ele escreveu esse livro, onde ele analisa esse aspecto tenebroso, né, da nossa sociedade atual, que é a hipervalorização dos indivíduos inquietos, né, inquietos e hiperativos que se arrastam num cotidiano super produtivo, veloz, realizando muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Então ele faz um contraponto que se antes, no século XIX, a gente tinha a construção do que era chamada, né, filosoficamente, uma sociedade disciplinar, uma sociedade extremamente fronteirada, né? Ou seja, onde a gente tinha tarefas e deveres específicos determinados, em sua maioria, pelo nosso meio externo, limitado, né, por paredes e instituições, né, aonde a gente ia para um lugar trabalhar, aonde a gente ia para um determinado lugar físico com paredes e fronteiras para estudar, né, e aonde também a gente tinha esse senso de gratificação e de reconhecimento, né, porque a gente era cobrado pelo que era produzido por esses meios e lugares externos, né.
Hoje temos essa sociedade do indivíduo, né? Do indivíduo multitask. Todos nós somos multitasks e a gente adora, né? Fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. E um indivíduo também extremamente estimulado, né, por todos os meios. E eu sempre, como eu falei ali no início, gosto de trazer essa ideia do estímulo, que às vezes quando a gente fala em estímulo em excesso, a gente pensa muito sobre, o barulho da rua, a poluição sonora, sabe, as tantas horas por dia que eu passo no telefone, mas às vezes pode ser esse estímulo que a gente consideraria um estímulo bom, né? Eu e a Madu temos esse problema em comum, que é o problema dos cursos. Então a gente é estimulado por várias coisas. Então, assim, nossa, tem um curso novo, quero fazer. Tenho não sei o que, quero fazer. Tem esse livro que disseram que é muito bom, eu quero ler. Tem aquela série incrível, imperdível que lançou no streaming que eu não posso perder. Então, assim, a gente gosta desse lugar de muitos estímulos, não necessariamente quando a gente fala de estímulo, a gente está falando só do trabalho ou só de coisas ruins, né, que chegam até nós. Muitas vezes coisas legais que a gente gosta de fazer, né? Mas, de fato, uma sociedade com estímulos em excesso, né? E é uma sociedade também onde a gente vive onde a gente está sempre estimulado a buscar a nossa melhor versão, né? Então, essa coisa da gente ser a melhor versão de si mesmo, inclusive todas, né, tenho certeza que a Madu vai concordar comigo, todas essas terapias, né, que a gente chama de terapias holísticas, por olhar o todo, elas acabam também entrando, assim, numa coisa do mercado, do tipo, nossa, venha fazer yoga e transformar a sua vida para a melhor versão de você mesmo, né? Então, a gente também incorporou, e eu digo a gente porque a gente está nesse meio, né? A gente acabou incorporando por osmose esse discurso de melhor versão de si mesmo, né? Então a gente quer sempre, tipo, ser o mais produtivo, o mais saudável, o mais equilibrado, o mais tudo que a gente puder ser, né? É uma autocompetição infinita, né? Um loop infinito de Exatamente. eu vou ser melhor do que eu mesma. E aí é que tá, né? Como essa cobrança ela não vem mais do fora, né, das instituições, das paredes, dos lugares onde a gente trabalha, e vem de dentro da gente, né? Essa autocompetição com a gente mesmo, a gente perdeu a capacidade de contentamento, né? A capacidade de gratificação, né? De dizer, legal, produzi o suficiente, ou legal, isso que eu produzi foi bom o suficiente, né? A gente tem também um outro termo comum nas redes sociais que é o FOMO, né? Fear of missing out, né? O medo de perder alguma coisa. Então, se a gente passa um final de semana desconectado do mundo, das redes sociais, por mais que a gente descanse, alguma coisinha lá dentro de nós está com medo que a gente tenha perdido uma oportunidade incrível, né, que passou, né, e eu não sei vocês, mas eu meio que cresci escutando, assim, a geração dos meus pais, falando um termo assim, tipo, que o cavalo, não sei se, se é uma coisa do sul, tá? Que o cavalo só passa encilhado uma vez, né? E aí a gente, tipo, a gente ficou com esse negócio dentro da gente que, tipo, tudo pode ser uma oportunidade única e que a gente não pode perder nenhuma vez, porque vai que o cavalo não passa encilhado de novo, sabe? E aí isso cresceu de uma forma muito fértil dentro da gente, né? E a gente perdeu essa capacidade de se ter esse contentamento, né? E não contentamento no sentido de aceitação, né, das coisas como elas são e resignação, mas esse contentamento no sentido de ter esse termômetro do quando é o suficiente, né? Do quanto eu já produzi o suficiente, né? Do quanto a minha vida é além da minha produção, né? O que eu fiz tá bom ou não tá bom, ou isso de não tá bom é só um perfeccionismo meu de ter que fazer sempre o meu melhor em tudo que eu faço, né? Nem todo mundo é bom em tudo. Tem umas coisas que a gente faz mais ou menos e tá tudo certo. Né? E se uma pessoa com a lua em virgem está assumindo isso, pode ser verdade para todo mundo, né? Se ela consegue se satisfazer com fazer coisas mais ou menos, todo mundo aqui consegue. Eu tento. Que é diferente de conseguir. Bom, nesse contexto atual, né, a gente está sempre o quê? A gente está sempre cansado, né? Porque todo esse rolê cansa pra caramba, né? E aí, nesse livro, ele traz essa percepção de que somos a geração do burnout, né? Burnout síndrome do burnout é aquele
Burnout significa, tipo, queima total, né? Tipo, queimar até o esgotamento. E é isso que a gente faz com as nossas mentes e com os nossos corpos e com as nossas emoções. A gente nos leva num limite aonde a gente raramente consegue parar antes que queime tudo, né? Ou a gente explode de raiva, ou a gente tem uma doença, ou a gente desenvolve uma depressão, ou a gente desenvolve um desequilíbrio mental, um desequilíbrio físico, um desequilíbrio emocional, né? Quem nunca, né? Em diversas doses, mas quem nunca, né? Então, nadar contra essa corrente toda, porque a gente está falando, obviamente, né? Isso não é cada indivíduo, né? A gente está, óbvio que existem contextos e privilégios que nos colocam em lugares diferentes, né? Mas a gente está falando, assim, no geral, uma sociedade que se organizou dessa forma, né? E mesmo que a gente consiga ficar um pouco fora desse tipo de organização, a gente está inserido dentro desse contexto, né? Então, nadar contra essa corrente é uma tarefa difícil, né? E a gente está todo mundo aqui reunido numa quarta-feira às 3 da tarde, na esperança de que isso seja no mínimo possível, né? E aí, como a gente falou na live, para mim, a resposta para aquela pergunta, né? Por que é tão difícil desacelerar? É justamente essa, porque a gente está inserido nessa loucura toda, mesmo que a gente esteja procurando uma saída ou esteja procurando nadar contra a corrente. E a resposta para a gente conseguir fazer isso é a pausa e a presença, né? O primeiro ponto é a gente conseguir perceber que isso está acontecendo. Perceber que a gente está preso nesse redemoinho, perceber quando a gente está perdendo o nosso desequilíbrio, né? Como a gente conversou nos últimos 2 encontros, né? Essa autoobservação, né? Uma forma muito pessoal da gente trazer um olhar mais atento, um olhar mais amoroso sobre a nossa vida, sobre as nossas rotinas, e se estudar e se auto-observar, né? Como um antídoto para esse lugar de cansaço constante, né? A gente tem uma capacidade natural do ser humano enquanto parte da natureza, mas que foi muito esquecida por nós, que é o relaxamento, né? Então, todo mundo vem de fábrica com essa capacidade totalmente desenvolvida. A gente só vai perdendo isso ao longo do tempo, né? Porque se a gente parar para pensar, tudo na natureza descansa, né? O sol descansa, a lua descansa, a lua tem fases, às vezes ela aparece, às vezes ela não aparece. Os animais hibernam, depois acordam, tem a época de se reproduzir, tem a época de cuidar dos filhotes. Tudo é cíclico e todos esses ciclos envolvem algum momento de descanso, né? As plantas, durante a lua nova, têm as seivas recolhidas, né? Isso é um descanso, é uma pausa que elas fazem, né? Então, tudo tem essa pausa e esse relaxamento. A gente que foi perdendo, né, essa capacidade. E eu vejo como um caminho muito acessível, né? Porque como relaxar? A gente se desconectou tanto dessa nossa capacidade de relaxamento. E a gente está inserido nesse contexto que dificulta tanto o nosso relaxamento. E, ao mesmo tempo, a boa notícia é que a gente tem uma ferramenta muito preciosa, né? Que pode nos ajudar nessa indução e nesse treino, né? Porque assim como asana, assim como pranayama, assim como qualquer outro hábito e qualquer outra habilidade que a gente queira desenvolver e colocar na nossa vida, o relaxamento também é treino, né, Madu? A gente precisa, se isso não acontece de forma natural, se isso não está acontecendo de forma natural na nossa vida, a gente pode treinar para que isso aconteça um dia de forma natural. É o que a gente faz com a nossa mente durante a meditação, né? Como a Madu falou, a gente quer treinar a nossa mente naquele momento de desconforto ali sentado, né, durante alguns minutos, aonde a gente fica, meu Deus, quero sair daqui, meu Deus, falta muito para acabar. A gente quer treinar a nossa mente nesse lugar para depois, quando a gente for viver a nossa vida em sociedade, a gente passe também por situações de desconforto, situações extremas, a gente tenha essa capacidade de controlar e direcionar a nossa mente para onde a gente quer, para que ela jogue no mesmo time que a gente, né? E a mesma coisa acontece com o relaxamento, né? A gente pode treinar essa capacidade de relaxar
para que a gente possa depois viver isso sem esforço, né? E a melhor forma que eu encontrei, pelo menos até hoje, de induzir o meu relaxamento profundo é através da respiração, né? E todo mundo aqui respira. Essa é a boa notícia, né? Que enquanto estivermos vivos, estamos respirando. E, portanto, todos nós podemos fazer um uso mais consciente da nossa respiração para nos ajudar nessa indução, né, do relaxamento. Então, falando um pouquinho, né, sobre a respiração e como isso pode nos ajudar para o relaxamento, a gente tem no nosso cérebro, né, uma habilidade, né, no nosso corpo, uma habilidade de nos manter respirando continuamente, né, porque a gente respira mesmo que inconscientemente, né. Então, a gente tem essa torre de controle no nosso corpo que assegura que a gente continue respirando de maneira contínua para sobreviver, mesmo quando a gente está dormindo, por exemplo, né? Ninguém dorme pensando, ai, tomara que eu continue respirando. Quer dizer, a gente até pode pensar nisso, né? Porque a gente quer acordar no outro dia. Mas não é uma coisa que a gente faz conscientemente, né? Tipo, agora eu vou me programar para respirar durante a noite. Isso acontece, né, através do nosso sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, ele emite impulsos para os nossos músculos do diafragma e dos pulmões, né? Do peito e do diafragma. E ele recebe sinais quando os nossos pulmões estão cheios de ar, tá? E isso é uma respiração que a gente chamaria de uma respiração normal ou de uma respiração automática. Quando a gente está em situações de grande estresse, situações de grande tensão, esses mesmos impulsos nervosos, eles restringem a nossa respiração para cerca de 50% da nossa capacidade pulmonar. Ou seja, né, em momentos de estresse elevado, a gente respira encurtadamente, tá? Isso não precisava estar, eu não inventei isso, né, obviamente. Então, tem um livro muito bom, que eu até indiquei para os alunos lá da escola, quando a gente falou de respiração, que se chama Respire, do James Nestor, tá? É bem fácil de encontrar. E é um livro muito legal, assim, principalmente para quem se interessa um pouco sobre essa parte bem fisiológica, né, anatofisiológica da respiração. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Resumidão. E isso é fácil da gente entender, porque quando a gente passa por uma situação de estresse muito grande, a gente fica com a respiração muito encurtada. Seja uma situação de estresse, tipo um acidente que a gente sofre na rua, ou até pequenas situações de estresse, tipo um asana muito difícil. É difícil respirar, né? Porque a gente está colocando o nosso corpo num lugar de estresse e a nossa mente num lugar de estresse, de desconforto, né? No entanto, né, qual é o problema de tudo isso? É que a grande maioria de nós vive nesse estado de estresse crônico, né? Não mais de picos de estresse, nossa, estou num momento muito estressada. Pensem quantas vezes vocês disseram isso essa semana, e a gente está recém na quarta-feira, né? Tipo, nossa, meu Deus, não vai dar, meu Deus, eu estou muito estressada. A gente vive nesse estado de estresse crônico, né? E por isso a gente vive respirando mal, né? E assim sobrecarregando todo o nosso sistema, sobrecarregando todo o nosso organismo, sobrecarregando as nossas funções vitais mais importantes, né? Então, se a gente está falando que o nosso sistema nervoso modifica a nossa respiração, por outro lado, a gente tem em mão uma das melhores ferramentas para fazer esse caminho inverso, que é usar a nossa respiração, que é a nossa conexão com as nossas camadas mais sutis, para estabelecer um estado mais equilibrado do nosso corpo, da nossa mente e das nossas emoções, né? Então, através da respiração, a gente pode induzir esse lugar de melhores funções vitais no nosso organismo. A gente pode, isso, né, comprovado já cientificamente, né, que fazer respirações mais lentas, por exemplo, podem ajudar na diminuição da nossa pressão arterial, podem diminuir os níveis de açúcar no sangue, né? Então, esse tipo de diminui os batimentos cardíacos, né? Quando a gente está lá fazendo um asana super difícil, a gente volta e faz umas respirações mais lentas, a gente diminui os nossos batimentos, né? Então, a gente pode usar a respiração para fazer esse caminho inverso, né? Ao invés
de usar o estresse que restringe a nossa respiração e causa uma sobrecarga no nosso sistema, a gente usa a respiração, expande a nossa capacidade de respiração e recoloca um equilíbrio no nosso sistema, diminuindo o nível de estresse, tá? E foi um pouquinho do que a gente fez hoje na nossa meditação, né? Colocamos uma atenção plena na nossa respiração. Esse é o primeiro passo, né? Para quem quiser, por exemplo, fazer pranayamas, né? Que a gente fez ontem na Adishodhana, hoje vamos repetir, né? Então, pranayama, o que que é? Pranayama, acho que sem dúvida é uma das práticas, né, mais ligadas com esse estado de relaxamento, junto com a meditação. Pranayama, de uma forma bem simplória, é traduzido como exercícios respiratórios, né? Mas isso é bem restrito, né? Porque prana, para quem não conhece, né? Prana é o termo em sânscrito que a gente usa para definir energia vital, né? Ou energia primordial. Tudo é prana, né? Tudo que existe enquanto existência é carregado de prana. Né? Vários tipos de prana, não manifesto, tem prana manifesto, mas tudo é prana, né? E yama é o controle, né? Yama, yamas, aquilo que a gente precisa controlar, né? Que diz lá nos Yoga Sutras de Patanjali. Então, yama vem dessa raiz controle. Então, pranayama, de uma forma um pouco mais ampla, é a gente ter o controle, né? O treinamento sobre a energia primordial, sobre a energia vital, né? Então, quando a gente fala de pranayama, a gente não está falando só de exercícios respiratórios, mas a gente está falando desse lugar onde a gente pode controlar, conduzir e distribuir o prana pelo nosso corpo, pelos nossos corpos, né? Isso, vou abrir um parênteses, me lembra uma coisa muito bonita, que é a etimologia da palavra respirar, né? Que respirar vem do latim expir, que é a mesma raiz etimológica da palavra espírito. E isso é muito legal, porque traz essa conexão, né, entre a nossa respiração e tudo aquilo que a gente não pode tocar, né, que a gente pode definir como alma, como espírito, como sopro vital, né, a Madhu que gosta de mitologia também, né, diz que tudo, a criação, ela começa com o sopro, né, dos Saptarishis, né, então esse sopro vital que tudo cria, né, e é o poder da nossa respiração. E eu também gosto, desculpa te interromper, mas eu amo, por favor. Eu descobri, não há muito tempo atrás, mas já há alguns anos, que conspirar é respirar em conjunto. Eu adoro essa palavra depois disso. A gente está aqui na maior conspiração, né? Que normalmente também tem uma conotação meio negativa, né? Porque conspiração parece tipo uma coisa meio do filmes de Hollywood. Assim. Mas é muito quem tá, né? É esse grupo de pessoas que respiram juntos. Nós. Muito lindo. Então, pranayama, obviamente, né? A gente, de novo, poderia ficar aqui todos os 6 encontros da semana falando só sobre pranayama, mas é isso, né? Esse controle, conhecimento e capacidade de distribuir o prana através da nossa respiração. Por isso que a gente usa exercícios respiratórios para trabalhar esse prana dentro da gente e nos nossos 5 corpos, tá? Muito bem. Hoje a gente vai passar, né, Madhu? A gente vai fazer o Nadishodhana no final e a gente vai passar também lá no Telegram algumas outras opções, né, de pranayama. A gente vai passar também algumas posturas restaurativas, né? Porque a gente falou também que a respiração é um bom lugar para a gente começar esse nosso relaxamento. Eu também sempre penso, e aí de novo, né? Porque eu sou essa pessoa que se comunica demais com o corpo. Eu sempre penso que o corpo ele também precisa estar direcionado na mesma intenção, né? Porque eu noto muito isso, assim, que hoje a gente trabalha muito tempo sentado, né? Muito tempo no computador, muito tempo em telas. Talvez a maioria de nós aqui tenhamos funções muito mais ligadas ao intelecto durante o nosso
nosso trabalho do que é o corpo físico mesmo, né? Como se a pessoa trabalha na construção civil, ela talvez use muito o corpo físico, né? Mas acredito que a maioria de nós aqui, por talvez estarmos num lugar de privilégio, acabamos trabalhando muito mais com o nosso intelecto, né? E isso traz um outro problema, que é a gente cansa a nossa mente, mas a gente não cansa o nosso corpo, porque o nosso corpo está sedentário, né? E aí a gente vai relaxar e a gente até pode conseguir desligar um pouquinho a mente, mas a gente tem uma inquietação do nosso corpo porque ele não está cansado, ele não precisa relaxar, ele ficou sentado o dia inteiro, né? Ele quer caminhar, ele quer dar uma corrida, né? Assim, ele tá. Então, é importante também a gente, que para quem não tem, né, uma prática de asanas ou uma prática de exercícios físicos regulares, eu acho importante nesse trabalho de indução do relaxamento, a gente também criar algumas percepções e algumas rotinas sobre o corpo e os movimentos do corpo. Então, eu vou passar no grupo do Telegram 5 ou 6 posturas, agora eu não me lembro de cabeça, posturas restaurativas, né? Posturas fáceis que todo mundo pode fazer, posturas com mais permanência, para que a gente possa respirar conscientemente em cada uma das posturas, né? E que a gente possa, de forma bem simples e bem inicial, começar esse contato com o corpo, o alongamento, as sensações, experimentar movimentar o prana, né, através também dos movimentos, não só da respiração, para que a gente possa conectar tudo isso, né, conectar o corpo, conectar a mente, conectar as emoções e unir tudo isso, conspirando tudo isso, através da respiração. Acho que era isso. Falei. Adorei. Obrigada. Foi uma pausa para mim. Bom, só para complementar o que a Valentina falou, é importante a gente lembrar que o momento mais importante para a gente relaxar é de noite, né? Somos seres diurnos, a gente vive, a gente viu isso, né, dessa questão do ciclos circadianos já nas 2 aulas passadas, e eu também já falei que a qualidade do sono, eu falei ontem, né, que a qualidade do sono, o quanto o seu sono é tranquilo, é restaurativo, a qualidade e a quantidade é um dos termômetros do Ayurveda para a nossa saúde equilibrada. O sono, a nossa capacidade digestiva e o apetite sexual. São os 3 fatores, o tripé de equilíbrio do Ayurveda, que mostra para a gente como está a nossa saúde. Então, são os fatores que ajudam a gente a medir muito bem a qualidade da nossa vida, né? Ontem a gente falou da digestão, por exemplo, né? Na hora que a gente não tem apetite, na hora que a gente não consegue digerir aquilo que a gente come, por mais adequado que seja a alimentação, isso está mostrando para a gente que a gente não está com a saúde no melhor lugar que poderia estar. E ontem a Valentina também falou de Dinacharya, né? Dinacharya é a nossa, literalmente significa aproximação do dia, né? Como a gente deve se aproximar ao dia, e é o termo que a gente usa para as nossas rotinas diárias. E ela falou que os horários do dia têm qualidades semelhantes aos doshas, né? E mesmo se você não souber nada sobre dosha e nada sobre a Ayurveda, a gente consegue todo mundo parar e pensar que as manhãs têm uma energia mais tranquila. Quando você tem 3 filhos pequenos em casa, não tanto, né? O dia já começa meio corrido, mas no geral, se você está nesse estado de equilíbrio no vácuo do resto do mundo, a gente acorda, né? O horário da manhã, ele é mais letárgico, ele é mais fresco, ele é mais tranquilo. No pico do dia, a gente tem mais calor, normalmente é mais agitado, né? É o horário mais quente do dia em vários aspectos, né? É o horário mais quente do dia da temperatura, mas também é o horário mais quente dos nossos ânimos e da nossa capacidade digestiva. E as tardes elas vão ficando, né, cada vez mais frias e normalmente mentalmente mais agitadas, né? Ou porque a gente tem maior criatividade, ou porque a gente já está acumulando o movimento mental do dia. As tardes elas têm essa capacidade de ser mentalmente um pouco mais agitado.
E os horários da noite também seguem esse ciclo, né? E eles, cada um desses ciclos da noite, eles estimulam funções muito importantes no nosso corpo, conectado ao rejuvenescimento e à regeneração dos nossos tecidos, as eliminações de toxina, também foi uma coisa que a Valentina falou ontem. Enfim, tem um monte de coisa ali muito importante para o seu corpo acontecendo enquanto você dorme. E que você precisa estar dormindo para essas coisas acontecerem, né? Então, já vários estudos falam o quanto quem precisa, por exemplo, trabalhar de noite e dorme durante o dia, a diferença da qualidade do sono, mesmo se você está trancado num quarto escuro, é diferente a qualidade do sono. A gente acha que a gente, né, o ser humano, ele tem essa, acho que é um tipo de prepotência, de achar que não precisa se submeter à natureza, né, porque a gente tem ar-condicionado, tem luz elétrica, né, essa natureza a gente não tem mais nada a ver com ela. Mas não é verdade. Idealmente a gente dorme quando está escuro e acorda quando clareia. E você ajusta a sua rotina com essa informação da forma que for possível para você, né. E não foi o Ayurveda que, não é só o Ayurveda que fala isso, a gente tem hormônios no nosso corpo que servem exclusivamente para regular o nosso corpo aos ciclos circadianos, né, ou seja, aos movimentos do sol. E essa questão do horário de dormir, eu acho ela socialmente muito desafiadora, né. Eu acordo às 5 horas da manhã para meditar e eu organizei a minha rotina para isso, mas às 8 horas da noite eu já não consigo mais juntar 2 palavras numa frase, né. Na minha rotina, eu não saio para jantar, o que não é muito difícil para mim, porque eu sou pisciana, então eu não tenho essa vontade realmente de sair muito de casa. Mas eu também não faço companhia para o meu marido de noite até tarde, e ele tem um ciclo bem diferente do meu, ele, se deixar, ele nem dorme. Então, o que acontece é que, para mim, dormir cedo e acordar cedo faz parte de uma das minhas prioridades. Eu realmente organizei a minha rotina para isso. E nunca foi muito difícil para mim. Talvez seja muito mais desafiador para você, e a gente consegue enxergar esses desafios no Ayurveda, na astrologia védica, na boemia da vida social. A gente, obviamente, consegue enxergar que algumas pessoas funcionam bem de noite e têm vontade de ficar acordado até tarde, e outras, acordam cedo, naturalmente. Eu não consigo ficar acordada nem no ano novo, gente, é tipo, realmente eu sou um fracasso nisso. O meu marido, o ano passado, ele me acordou, me chacoalhou e falou: "Gente, vai dar meia-noite, vamos pelo menos subir no telhado e ver a laje, ver os fogos", né. Bem desafiador para mim, e eu sempre fui assim, então para mim é muito fácil falar sobre isso, mas eu entendo que não é assim para todo mundo, que tem realmente gente que tem todo um esquema de vida social, de jantar, né, com o parceiro ou com a parceira que chega tarde em casa e faz parte do convívio. Agora, o que é importante a gente entender é que existem, eh, escolhas, né, eu vou reformular, né, você pensar assim: "Ai, mas eu não quero, dormir cedo, eu quero chamar os meus amigos para jantar e tomar vinho, e eu quero acordar às 5 horas da manhã para meditar". Essas 2 coisas, elas não são compatíveis, elas não são compatíveis a longo prazo. Você não vai conseguir dormir tarde, tomar vinho e acordar cedo para meditar, né. Tudo bem você querer, você pode querer o que você quiser, mas são desejos paradoxais, não vai acontecer de forma equilibrada por muito tempo. E como é impossível disso acontecer, esse desejo, ele é um equívoco, né. O Ayurveda chama isso de uma discordância intelectual. A gente chama de asatmia no Ayurveda. Não é possível, é uma discordância, né, do intelecto. Você não consegue tomar vinho, dormir tarde e acordar cedo e ter uma meditação efetiva ou sustentar isso por muito tempo. Então, você pode querer, mas não vai acontecer, né, você precisa escolher entre uma coisa e outra, basicamente.
Então, para a gente ser saudável, equilibrado, com o corpo trabalhando bem, a gente precisa cuidar do nosso sono, na qualidade e na quantidade. Tem essa, sei lá se é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, mas normalmente o que a gente encontra é que a gente precisa dormir de aproximadamente 8 horas por dia. Mas isso não é uma verdade universal, né, é isso, o meu marido ele realmente ele fica ótimo se ele dorme por 4 ou 5 horas por dia, é muito estranho isso para mim, mas é verdade, eu já vi ele fazendo isso. Tem pessoas que precisam de menos horas de sono, tem pessoas que precisam de mais horas de sono, e a gente precisa entender, tem fases, alguém colocou isso no chat inclusive, tem fases da vida, né, a gente quando é mais velho, a gente tem menos necessidade de dormir, e quando eu lembro do meu filho, eu tenho um filho que já tem 23 anos, e quando ele tinha uns 17, 18, ele dormia a tarde inteira e dormia cedo de noite. Eu falava: "Como que é possível, né, como é que uma pessoa consegue dormir tanto assim?" Ele falou: "Mãe, eu preciso dormir de tarde para conseguir dormir bem de noite, eu preciso das 2, elas são complementares as coisas." E eu, assim como a Valentina, que falou isso ontem ou antes de ontem, eu tenho uma facilidade incrível para dormir. Se você falar: "Madu, vamos agora ali tirar um cochilo", eu deito e durmo, realmente esse não é um problema para mim. Eu não preciso, então eu acabo não tendo no meu dia grandes rituais para desconectar, para acalmar a mente, para ir diminuindo os estímulos, porque eu naturalmente, depois das 7 horas da noite, eu fico imprestável, então não vou estar no Instagram, não vou estar falando com os amigos, não vou estar no boteco, então eu já naturalmente não tenho essa energia, e eu não sinto muito essa necessidade, eu realmente consigo deitar e apagar, assim, quase que imediatamente. Mas se esse não é o seu caso, a gente tem algumas rotinas que ajudam, que são muito simples, muito fáceis de inserir no nosso dia, e que ajudam a gente a dormir melhor, né, a ter melhor qualidade e talvez uma quantidade mais adequada de sono. A primeira rotina extremamente importante é a gente ir diminuindo a nossa quantidade de estímulos, né, a gente precisa desacelerar. Todo mundo aqui entende isso, né, e percebe isso, a gente precisa ir desconectando. E como a Valentina disse, isso envolve todos os tipos de estímulo. A gente precisa falar menos, a gente precisa se movimentar menos, a gente precisa diminuir todos os tipos de estímulo. Isso obviamente é influenciado pela quantidade e conexão com telas luminosas que cercam os nossos dias, televisão, celular, computador, tudo que emite essa luz brilhante, colorida e movimentada, tende a alimentar a gente com uma certa velocidade, uma certa intensidade e desconecta e atrapalha um pouco esse processo de desconexão e de recolhimento. E isso influencia essas luzes, né, como por exemplo as telas, influencia demais a produção do hormônio mais importante para regular o nosso sono, que é a melatonina. A melatonina, ela é um hormônio que regula o nosso sono, na verdade regula os nossos ciclos circadianos. Ela normalmente é produzida por uma glândula na cabeça, mas ela também pode ser produzida nos pulmões, por exemplo, não me pergunta como, mas eu li um estudo sobre isso, né, que quem tem boas noites de sono, normalmente tem a melatonina produzida nos pulmões, e isso foi descoberto que ajuda, por exemplo, na recuperação do COVID, por exemplo, né. E a melatonina, ela só é produzida no escuro, não necessariamente no escuro total, mas com a redução significativa de luzes. E a produção equilibrada dela depende dos muitos outros fatores da nossa vida, né, não é só deitar, apagar a luz e pronto, temos melatonina. Depende do horário do sono, então ela regula os nossos ciclos circadianos, então ela serve
para fazer a gente dormir de noite e ficar acordado de dia. Se você não segue esse ciclo de transição de que a sua melatonina não está saudável, não está funcionando bem, ela depende também da nossa alimentação. Então, quem dorme mal, come mal. E quem come mal, dorme mal, normalmente. E ela também varia conforme a idade, né? Por isso que a gente vai ficando mais velho e não vai dormindo cada vez menos, tem menos necessidade de dormir. Então, essa questão de ir diminuindo os estímulos, principalmente os estímulos visuais, que são os mais relevantes nesse momento da nossa existência como seres humanos, facilita muito a nossa boa noite de sono. O Ayurveda também tem uma receita meio clássica, assim, lembro do meu professor sempre falar isso, que é tomar um leitinho morno temperado com noz moscada antes de dormir. E isso coincide com uma matéria que eu li, eu estava estudando para essa aula e eu li uma matéria na CNN de uma nutróloga que fala que tomar laticínios antes de dormir ajuda na produção da melatonina e na qualidade do sono. E aveia e amêndoas também têm o mesmo efeito. Então você pode, né, se você é vegana, você pode fazer esse leite vegetal com aveia ou com amêndoas, também com com noz moscada, que vai ter um efeito maravilhoso. E essa receitinha ótima do Ayurveda. E claro que um chazinho, né, um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, qualquer remédio da avó vai ajudar a gente também a melhorar e ir acalmando, né, e se recolhendo. Outra ferramenta boa para a gente dormir melhor é a aromaterapia, né, mas isso também, não é para tomar banho de lavanda, porque a gente quer diminuir os estímulos, lembra? Então, mesmo uma aromaterapia que seja relaxante, ainda assim, a gente quer que ela não estimule demais os sentidos. A minha professora de aromaterapia, a Samia Maluf, ela me ensinou uma dica muito boa, que é pegar um algodãozinho, pingar algumas gotas de óleo essencial nele, dobrar e colocar dentro da fronha do travesseiro, né? Porque daí você deita e fica respirando. Mas, de novo, pouquinho, hein, gente? E ela passou... lavanda é meio universal, né? É muito calmante, ajuda muito a gente a se recolher. Mas quando ela me deu essa receita, ela sugeriu que fosse feito com manjerona. Então, e ela falou que manjerona, eu fiz, mas é isso, eu nunca tive problema com dormir. Mas ela falava que manjerona era tão forte que você não podia ficar sentindo o cheiro da manjerona e depois sair para guiar, por exemplo, né? De tão potente que o remédio pode ser. Então, esses 2 óleos essenciais, eles podem ser bem bons para ajudar na qualidade do sono. E outra rotina... Malu, posso fazer uma pergunta? Que por agora favor. você falou. Eu não entendo muito de aromaterapia, tá? Mas eu gosto e eu tenho essa ideia, que eu amo lavanda, obviamente, sei dos benefícios, mas eu confesso que não é o meu cheiro preferido, assim, tá? Uhum. E eu sempre gosto de usar uns óleos docinhos quando eu quero me acalmar, se isso faz sentido, tipo laranja doce. Nossa, é um negócio meio assim, cheiro de casa de vó, assim, sabe? Dá, tipo um acolhimento, assim. É uma coisa também, Os que o aroma tem muito cítricos, disso, né? muito, lembrança, memória olfativa, né? E a laranja é a maior, a Sâmia falava isso, ela falou, todo mundo teve um vô que descascava laranja na infância, né? É exatamente esse o cheiro da laranja. O que acontece é que os cítricos normalmente são um pouco mais estimulantes, mas os aromas doces, você tem toda a razão, né? Os aromas doces, principalmente os florais, eles são muito relaxantes, muito anti-vata. É lógico que se você está fazendo uma prática de relaxamento, por exemplo, né, posturas restaurativas num dia de lua, de manhã, faz muito sentido usar a laranja doce, por exemplo. E outra rotina que é extremamente potente para uma qualidade boa de sono, e essa sim eu faço com regularidade, são rotinas de cuidado com os pés.
Então, fazer um escaldapé antes de dormir, mesmo agora no verão, não precisa ser tão quente, mas sempre tem que ser morninho, não pode ser frio e gelado. A gente nunca quer deixar as nossas extremidades geladas, principalmente os pés. É muito ruim para a saúde da mulher. É a briga aqui em casa, né, de mandar a filha colocar meia ou calçar o sapato, porque deixar os pés, mesmo no verão eu acabo fazendo mais, mas deixar as solas dos pés gelados é muito ruim para a saúde da mulher. E essa rotina de fazer um escaldapé antes de dormir, depois uma automassagem nos pés, ela é muito relaxante e muito potente para a qualidade do sono. E é um remédio incrível também para tratar o Vênus no mapa das pessoas, né? Essa rotina com os pés fortalece muito o Vênus. O escaldapé, né? Acho que todo mundo aqui conhece, mas só para contextualizar, a gente coloca uma água morna ou uma água, né, mais quente no inverno, mais fresca no verão, dentro de uma bacia. O ideal é que que essa bacia cubra o tornozelo, assim, né, que não seja muito raso. E a gente fica com os pés ali por um tempinho até a água começar a esfriar. Você pode colocar essas ervas que são, né, conhecidamente calmante, principalmente a camomila, né, é maravilhosa. Mas jasmim também é muito bom, erva doce, a semente, né, então no escaldapé ela não solta muitas propriedades. E você também pode usar, manjerona, ou manjericão, né, que é primo, e você também pode usar os óleos essenciais dessas ervas. De camomila acho que não, porque o óleo essencial de camomila custa $1 milhão. Eu não sei se a gente tem coragem de colocar na água com os Vai pés. ficar estressado porque gastou Exato, com vai óleo de ter camomila. feito rebote. E depois que você deixa os seus pés ali, fazer uma automassagem nos pés, bem simples, não precisa de técnica, é só espalhar um óleo e apertar um pouco os pés com amor e gratidão por eles carregarem a gente a vida inteira. É uma prática maravilhosa. É importante não pegar friagem nos pés depois disso, né? Então, se você não está sentada na cama fazendo o seu escaldapé, tenha uma meia à mão para depois você conseguir, né, colocar uma meia e não pisar no chão gelado, porque isso vai ser muito maléfico. A alimentação, a gente já falou ontem, né? Ninguém dorme bem depois de comer uma feijoada, ninguém vive depois de comer uma feijoada, né? Mas, enfim, só para, né, ter essa cena de que a gente precisa ter uma alimentação mais suave. Uma das minhas professoras de yoga e de Ayurveda, a Márcia De Luca, ela fala que a gente, não sei se essa é uma recomendação do Ayurveda, mas eu só ouvi a Márcia falando que a gente não deveria comer nada sólido depois que o sol se põe, né? Então, depois que o sol se põe, é hora de tomar uma sopinha, alguma coisa que seja bem leve. E se você tem noites agitadas por causa de sonhos, principalmente de pesadelos, tem uma bruxaria muito boa do Ayurveda, recomendada nos textos clássicos, porque o Ayurveda é coisa de bruxo mesmo, que é raiz de cálamo. Então, cálamo é o vatcha, é uma erva do Ayurveda muito, muito usada no Ayurveda. Você consegue encontrar com facilidade em lojas especializadas de Ayurveda. E a raiz do cálamo você encontra principalmente em pó, e ter cálamo perto da cama impede pesadelos. Na verdade, eu aprendi isso falando de berços, né? De ter raiz de cálamo amarrada num berço para o bebê ser livre de pesadelos e influências sutis que servem de ataque. E isso faz parte das doenças do Ayurveda, né? Se a gente vê no Charak, que é o texto clássico do Ayurveda, ele vai falar de doenças causadas por influências de elementais, por exemplo, né? Espíritos que passam por aí e atacam a gente. Então, esse universo sutil, ele faz 100%, faz parte do Ayurveda, assim como os exames médicos e ultrassons, né? Eles são totalmente parte parte desse mundo, e é isso. Se por acaso você tem pesadelos, você pode fazer, se você achar a raiz de cálamo inteira, você pode fazer, né, amarrar a raiz de cálamo e deixar na cabeceira da cama ou na mesinha de cabeceira, ou senão você pode comprar em pó e fazer um sachêzinho e ter ali do lado.
Então, essas são boas rotinas para a gente ter uma boa noite de sono. O Ayurveda também sempre sugere que a gente agradeça pelo dia, né? Que a gente traga esse momento de conexão e gratidão, que realmente faz muito bem para todo mundo. Bom, acho que antes do pranayama, que a Valentina vai conduzir a gente, eu queria só contar para vocês que a gente fez uma programação bem profunda e bem intensa de um spa de verão, né? Que a gente vai conduzir em janeiro. A gente preparou uma programação muito completa, com várias práticas e aulas por dia. Então a gente vai para ajudar vocês a experimentar essa rotina completa, né? Mesmo para depois você conseguir escolher quais são as práticas que você quer manter dentro da sua rotina, mas a nossa proposta é que durante uma semana você siga toda a rotina, né? De vez, assim, se mergulhe de cabeça realmente nessa experimentação. Então, a gente elaborou essa rotina de acordo com a Ayurveda, com as práticas todos os dias, vão ter práticas de yoga, prática de meditação, de pranayama, sadhana, né, que é um momento de conexão espiritual, um cardápio completo que foi elaborado pela Caru Alencar, que é nossa amiga, que é uma nutricionista maravilhosa ayurvédica. E tudo isso para você vai ser conduzido online, né, nos mais diversos formatos, e tudo isso então para você fazer esse break na sua casa ou aonde você estiver, né, transformar essa semana num spa. E as inscrições estão abertas no site, a programação começa no dia 10 de janeiro, a gente fez um estudo astrológico para entender quais são os movimentos dessa semana e fizemos também todos os temas de cada um dos dias totalmente alinhados com esse fluxo astrológico, realmente para ter essa sensação de fazer as coisas bem certinhas, segundo essa tradição toda. E acho que é isso. Eu estou esquecendo alguma coisa, Valentina? Eu vou colocar o link das inscrições ali no Telegram e está no meu site. O que mais que eu estou esquecendo? Acho que é isso, não, que a gente alinhou tudo de acordo com os movimentos astrológicos da semana e que a ideia também de trazer essa programação, né, que eu e a Madu a gente já está montando um tempinho, no início do ano é para a gente dar esse pontapé inicial, assim, né, a gente... Como a Madu falou, o ano ele não começa, né? Nada astrológico acontece do dia 31 para o dia 1º, mas a gente está inserido nesse lugar e nessa energia do ser humano, né? Que coloca novos inícios quando a gente troca o ano. E aí a gente pensou em trazer isso, então, já no início de janeiro, para que a gente possa fazer um retiro mesmo, né? Esse lugar, assim, de muita prática e muito sadhana, para começar o ano com o pé direito, né? Acho que é Por isso. enquanto, cada um na sua casa, mas daqui a pouco a gente vai querer juntar todo mundo, né? Ah, nos aguarde. Muito Acho que é bem. isso, né? O É. que a gente for lembrando, a gente fala a partir, né? Fala amanhã e sexta-feira. E Só sábado para falar, também e tem as sábado. dúvidas, né? Daí o pessoal também, se olhar o programa e quiser tirar alguma dúvida com a gente, também pode perguntar no sábado. Sim, e só para contar, amanhã amanhã a gente vai falar com mais profundidade sobre a mente, né? Sobre esse ponto de vista astrológico, ayurvédico, do yoga, em relação à mente. E esse é o nosso assunto de amanhã. Pranayamas? Pranayamas. Muito Oba. bem. Então a gente vai seguir com o mesmo pranayama que a gente fez ontem, né? A ideia é fazer ele todos os dias do curso, né? Dos encontros, para que a gente possa também solidificar, né, Madu, assim, dar uma aterrada num lugar e que vocês também saiam, né? Para quem não tem familiaridade, saia dessa uma semana de práticas com um exercício de vocês, né? Que vocês possam usar, se apropriar desse exercício sozinhas, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ontem. A gente vai começar sentando numa posição confortável,
Muito importante a gente observar um relaxamento do corpo. Às vezes, quando a gente fala muito, escuta muito, a gente vai criando algumas tensões que a gente não percebe. Então, usar esse momento para dissolvê-las. Importante também a gente manter a nossa coluna ereta, para que a gente tenha uma boa expansão dos nossos pulmões, abdômen, caixa torácica. A gente pode fazer algumas respirações mais profundas, utilizando as duas narinas. E na exalação, relaxando. Que precisa ser relaxado. A gente vai utilizar, então, para fazer o Nadi Shodhana, que é a respiração alternada das narinas, a nossa mão direita. Pode ser de uma forma bem simples, né? Só usando o polegar e o indicador para fazer a alternância de forma suave, ou para quem quiser e conseguir fazer Vishnu Mudra, a gente vai recolher indicador e dedo do meio e usar eles de apoio para os outros dedos restantes. E a gente vai começar então tampando a nossa narina direita e inspirando pela esquerda. A gente troca e exala pela direita. Agora a gente inspira pela direita. Troca e exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Troca, exala pela direita. Inspira pela direita. Troca, exala pela esquerda. Inspira pela esquerda. Troca, exala pela direita. Inspira pela direita. Troca, exala pela esquerda. E você pode continuar o ciclo no seu próprio ritmo. No seu próprio tempo, quando você fizer a última exalação pela narina esquerda, você pode parar o exercício e apenas respirar livremente pelas duas narinas.
deixando a respiração acontecer de uma forma tranquila, suave e natural. E quando você quiser, você pode abrir os olhos devagarinho, de forma suave. Estamos Obrigada, prontas. gente. Muito Obrigada pela companhia obrigada. essa tarde. Fiquem atentas ao Instagram, a gente vai colocar Telegram. Telegram, louca, desculpa. A gente vai colocar posturas, pranayama e informações lá. Link para o vídeo da aula de hoje também. E a gente se vê amanhã, no mesmo horário. Namastê. Namastê, obrigada, gente. Boa tarde. Até já.